Do Senhor, meus irmãos. Vocês sabem que eu fico aqui o tempo todo relatando para vocês, né, tentando mostrar para vocês que, infelizmente, a igreja irá passar, sim, pela grande tribulação. Esse vídeo aqui vai comprovar para vocês o que eu estou falando, porque o próprio Deus mostrou a essa criança e ainda pediu que ela desenhasse como será o final dos tempos. Aí eu quero que vocês vejam se é ou não do jeito que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Por aí na internet. Preste muita atenção, meus irmãos. Eu vi. Essa noite eu tive um sonho que eu estava na igreja. Aí acabou o culto. Era culto de quê? Era culto de ceia. Aí eu saí. Aí as pessoas estavam vendendo salgado. Então eu comprei. E depois tinha acabado o salgado. Então o pastor fechou a igreja. Aí eu estava indo para minha casa quando de repente eu olhei para o chão e falei. Mas você estava onde quando você olhou para o chão? Que lugar? Eu estava na frente da farmácia. Então eu fui e falei com minha mãe. Mãe, cadê o chão? Aí a mamãe falou. Não sei, filha. Aí eu olhei para o chão, eu estava voando. Olhei para o céu, aí eu fui e comecei a tentar andar, mas eu não consegui. Aí eu fui subindo. Então eu olhei para o céu, aí tinha dois anjos, um de um lado, outro do outro. E eu vi uma coisa se abrindo, que era o portão do céu. Mas você já estava lá em cima? Não, estava quase chegando, estava na metade do caminho. E é um na frente do outro, como é que é? Não, a gente sobe tudo junto. Ah, é tudo na mesma altura. Sim, E a roupa? a roupa era cor de branco, de manga comprida. E no... Era tipo o quê? E embaixo, como é que era? Embaixo era um vestido longo, mas a gente não tinha sapatos. Então a gente foi subindo, subindo, subindo. E aí eu olhei para o céu, eu vi uma coisa muito linda, que era a mesa. Mostra, peraí, primeiro mostra o desenho que você fez. Eu desenhei Aqui embaixo, o que é isso? Isso daqui era o fogo que estava queimando todas as coisas quando a gente estava subindo para o céu. E aqui eram os anjos que estavam... Estava queimando o chão que você estava pisando? Não, estava queimando as coisas Que coisa? Estava quebrando tudo. E a igreja que você estava? Meus irmãos, eu já volto aqui com o vídeo. Deus permitiu ela ver o fogo destruindo, porque isso simboliza o juízo de Deus que virá depois do arrebatamento da igreja. Depois dos 3 anos e meios, virá a grande tribulação, o juízo de Deus. A igreja que eu estava também foi queimada. Foi tudo queimado, supermercado, lojas, tudo. Aí eu fui subindo. Quando eu cheguei aqui, eu estava quase chegando lá, só faltava mais um pouquinho. Aí eu cheguei aqui, vi uma coisa muito bonita. Eu cheguei aqui e vi uma mesa. Aí é dentro do portão. Sim, eu vi. Aí aqui era a rua, né, que a gente ia passear. Aqui era a rua de ouro. E aqui é as pedras que estavam na parede. Aqui era a mesa que a gente ia sentar para comer. E essa mesa era pequenininha assim? Não, era grande, muito grande. Era grande que tamanho? Ah,
onde que a gente estava. Como assim? Não tem. Quando a gente vai pra lá pro céu. Então, aí quando a gente chegou lá, eu vi a mesa que era grande. Muito grande. Aí eu vi que tava quase na metade, assim. Que tinha um monte de frutas em cima dela. Só que eu não vi o tamanho dela todo. Porque eu tava quase chegando. Ah, você não viu o fim da mesa. E o que tinha nos pés? Calçava o quê? A gente ficava sem sapato. A gente só ficava sem sapato, sem sapato, sem sapato. E na hora que tava subindo, as pessoas falavam alguma coisa? Sim. Falavam, glória a Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me perdoou por todas as coisas. E você ouvia mais alguma coisa? Não, só ouvi a voz de Jesus. O que ele falou? Ele falou, vem meus servos para mim. É. E esse portão, de que cor que era? Ele era dourado. Sim, dourado, muito bonito. Brilhando ele. E essas pedras aí que você mostrou, como é que era? Essas pedras eram diamante, muito lindo, ficava brilhando o céu. No céu? Ficava brilhando as paredes lindas. Ah, tá. E ele era de que cor? Era transparente, porque ele só ficava assim, né? Se ele fosse se mexendo, ele ia ficar das cores, colorido, ele ia ficar. Mas ele mexia? Não, ele só brilhava. Brilhava muito. E o que é esses quadradinhos aí na rua? Isso daqui são as pedras de ouro que eu fiz, que eu vi lá no céu, quando eu sonhei. E você subiu com quem? Eu subi com minha mãe, com meu pai, com meu irmão. E aí eu dei a mão para a minha mãe e a gente foi subindo. Só que aí a gente se separou. Minha mãe foi pro lado e eu fui pro outro. Na hora que tava subindo? Sim. Subiu um pouquinho com dada a mão? Sim. Mas depois a gente se soltou e separou. E depois você conheceu a mamãe? Não conheci. Não conhece mais não quando chega lá? Não conhece. E esse sonho que você teve, você acha que é o quê? Eu acho que é verdade, né? Porque Deus falou, né? Então a gente sempre tem que acreditar nas coisas que Deus fala. Ele falou o quê? Ele falou que a gente sempre tem que perdoar uns aos outros. E tem que sempre perdoar ele por todas as coisas que a gente fez de pecado. Você tinha me contado outra coisa no seu desenho, que você tinha visto algo abrir no meio desse fogo aí. O que era? Conta para as pessoas. Eu vi que tava abrindo um buraco. Mas você tava onde essa hora? Essa hora eu tava aqui, ó, mais ou menos. Eu tava subindo, tava aqui. Aí eu tava subindo. Aí eu olhei pra baixo e tava abrindo esse buraco. Mas esse fogo era alto? Muito alto. Aí eu vi que tava abrindo um buraco. Aí quando eu olhei pra cima, tava um anjo, tava dois anjos e um portão.
tinha visto. Aí eu vi que umas pessoas que não serviam a Deus e serviam ao diabo tava descendo lá para baixo. Aí as pessoas estavam descendo lá para baixo, quando eles chegavam lá embaixo, eles estavam se queimando lá. E falava alguma coisa? Não. Gritava alguma coisa? Só falava socorro, socorro, me ajude, Senhor, me perdoa. Aí Deus falou, não vou te perdoar. Eu pedia socorro, mas ninguém podia ajudar. Falava alguma coisa? Não, Inimigo? Não, né? não falava nada. Que a igreja do Senhor vai subir, né? Sim. Quem Vai for ser fiel. arrebatado. Mais alguma coisa? Não, Não lembra mais nada? Que hora que você acordou? Você estava em que parte do sonho? eu estava na parte... Eu estava nessa parte aqui, ó. Que eu estava subindo. Você chegou a entrar no portão? Não cheguei a entrar, não. Eu estava aqui, só que acordei desesperada chorando. Por que você acordou chorando? Por causa da misericórdia que Deus fez, né? Porque muitas coisas que Deus fez por nós e a gente esquece de agradecer. Então eu chorei demais. E eu também chorei porque eu vi as pessoas que estavam sofrendo. Estavam muitas pessoas sofrendo lá, se queimando. E não podia fazer mais nada. Não podia fazer mais nada, porque já estava lá. E o que você fala para as pessoas que estão indo para a igreja, mas não serve a Deus como deveria? Eu falo, pessoas que não servem a Deus, por favor, vai para a igreja, porque você sempre vai ser de Deus. E se você for para a igreja, você vai ser mais de Deus ainda. E vai morar onde? No céu. Amém. Então, meus irmãos, olha só. Vocês viram que a criança, ela estava subindo. No momento que ela estava subindo, ela olhou para baixo e viu a terra se abrindo em grande buraco de fogo, e viu as pessoas que não estavam sendo arrebatadas caindo neste buraco. Então ela viu no exato momento que ela estava subindo, ela viu o buraco se abrindo. Isso significa o quê? Significa que a igreja irá passar, sim, meus irmãos, pela grande tribulação. E tem pessoas que não estão se preparando. Tem pessoas que acham que isso aí vai acontecer antes dos 3 anos e dos 7 anos, antes até dos 3 anos e meio. Não, meus irmãos, não. E eu comprovo para vocês, porque há muito tempo, há muitos anos que eu estou aqui batendo na mesma tecla para vocês, né? E esse vídeo ele vem comprovar, né? Você vê que foi Deus que pediu para até desenhar, né? Comprovar o que eu estou falando para vocês. Olha só, na própria Bíblia, o Senhor testifica o que eu estou falando para vocês. Em Mateus 24, no versículo 29, gente, vocês vão encontrar a vinda do Filho do Homem. Entendam. Olha o que Jesus disse. Depois daqueles dias de sofrimento. Que dias são esses, gente? Os dias do que? Da tribulação. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu. Meus irmãos, preste atenção. Se o sol não vai brilhar mais, se as estrelas vão cair do céu, como é que vai ter condição
de ainda viver algum humano aqui nessa terra. Não tem condição, meu irmão. E é nesse momento que Jesus está vindo, depois dos grandes sofrimentos. Depois da grande tribulação, vai acontecer isso aqui. As estrelas vão cair do céu, o sol não brilhará mais, né? É o buraco que a menina viu. Vamos lá. E os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará. Olha o que Jesus vai fazer no final, gente. Preste atenção se já não é no final. É o que a menina viu aí. Olha lá. E ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos, de Deus, de um lado do mundo até o outro. Você viu que a menina viu 2 anjos enquanto ela estava subindo? 2 anjos em cima dela. É justamente nesse momento que Deus, que o Jesus vai mandar os anjos nos arrebatar. Mas é depois da grande tribulação, gente, acorda. Pelo amor de Jesus. Tem muitas pessoas aí achando que a igreja irá antes e não estão se preparando. São virgens imprudentes, porque quando o anticristo vier com a marca, eles são os primeiros correndo a botar, porque acha que é tecnologia, porque acha que não voou antes, ou porque acha que Deus vai arrebatar a igreja antes de conhecer o grande terror. E não vai ser nitidamente na palavra. Deus está dizendo que ele só virá depois do grande sofrimento. Né? Aí já vai ser destruída. É como Noé, gente, presta atenção. E Noé só fechou a porta na hora que ia se acabar tudo. Deus fechou a porta. Então, na hora que fosse acabar tudo, né, Jesus mandará os seus anjos nos arrebatar. Está aqui na palavra. Vocês leiam, minha gente, entenda, interprete, aprenda a interpretar a palavra, para vocês não serem pegos de surpresa. Há muitos achando que vão antes e não vão. Não vão. Nós vamos passar, a igreja vai passar pela grande tribulação. E tem muitas pessoas que estão sendo virgens imprudentes, né? Não estão se preparando. Porque não é fácil, não, gente. Não vai ser fácil assim, não. Sendo assim, os discípulos também seria tão fácil. Eles não andaram com Jesus, né? Muitas pessoas perguntam, mas não, Jesus já levou dos nossos pecados e tal. Sim, e quando Jesus veio, os discípulos, ele já não tinha levado os pecados? E por que os discípulos tiveram aquela morte terrível? Porque professaram a sua fé em Cristo. Então, a mesma coisa, a gente vai acontecer com a igreja. Então, se preparem. Né? Se preparem. Então, gente, um grande beijo para vocês. Estuda as escrituras. Peça a Deus discernimento e sabedoria. Né? Olha, criança. Deus disse que ia mostrar muito as crianças e os velhos. Né? Iam ter sonhos. Né? Essa criança não ia mentir, gente. Veja, preste atenção, ela viu os 2 anjos em cima, né? Quer dizer, que estava carregando o povo, que é o que Jesus está dizendo aqui. Ele mandará os anjos dos 4 cantos da terra arrebatar o seu povo. Você viu no sonho dela, né? Essa criança não leu isso aqui. Ela viu que os anjos estavam levando. Foi quando justamente nesse momento a terra estava se abrindo, que é onde as estrelas vão cair, não vai ter mais condição de ninguém ficar nessa terra. Então as pessoas que acham que vão antes, né, não vão. As pessoas só vão ser arrebatadas depois do grande sofrimento. Está aqui na palavra e o sonho da criança veio comprovar isso para vocês. Então, um grande beijo e até a próxima, meus irmãos.